ação de implementação, tá? Então, eu vou apresentar aqui minha tela agora. Só um instante. Ok, vocês estão enxergando aí minha tela, tá? Tudo certo? Dá só um ok no chat para mim, por favor. Beleza, então vamos lá, pessoal. O que eu planejei aqui para o trabalho de vocês, tá? Então, o trabalho de vocês é um trabalho, em tese, bem simples, tá? E bem direto. Então, a gente vai fazer uma competição, uma ferramenta chamada RoboCode. Então, quem não conhece essa ferramenta, eu vou apresentar para vocês. E é basicamente uma competição que vocês vão criar um robô através de programação, tá? Então, o que é o RoboCode em si? Ele é um ambiente de simulação de batalha, tá? Eu vou ter vários robôs que vão lutar entre si, né? E aí esses robôs, ele tem as suas características, que eu vou apresentar mais à frente. Em tese, o que a gente vai ter aqui é um conjunto de robôs que vocês vão programar e a gente vai colocar nas batalhas para definir quem é um campeão, digamos assim, né? O campeão, em segundo lugar, um ranking dos robôs. Então, a ideia básica é pegar toda a API, né, o conjunto de classes, toda a ferramenta que o RoboCode disponibiliza na linguagem Java, para que você possa implementar a partir das funções, né, e das instruções que eu vou apresentar no manual e vou mandar para vocês no manual, os seus próprios robôs. Tá? E a ideia aqui é utilizar o conceito de inteligência artificial. Tá? Então, eu vou querer que vocês desenvolvam alguma estratégia fundamentada em inteligência artificial. Né? Então, vocês podem pensar numa busca para fazer o ataque, vocês podem pensar numa busca para fugir de um ataque, tá? Então, vocês podem pensar numa rede neural, vocês podem pensar em qualquer forma de aprendizado para trabalhar no contexto do seu robô. Então, a competição basicamente é o seguinte: eu quero que vocês montem equipes com 3 programadores, tá? 3 alunos, e aí a gente tem as duas fases. A primeira fase, vocês vão construir os robôs, tá? E eu vou mostrar o que eu quero com essa fase de construção. Tá? E a segunda fase é a fase das batalhas, onde eu vou, com os robôs já disponíveis, vou fazer aqui um round to round, né, para que eu possa gerar um ranking e eu vou gravar essas batalhas e apresentar para vocês depois lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Bom, então, basicamente, cada robô vai ser construído por essa equipe, tá? Então, essa equipe tem que ter no máximo 3 alunos, pode ser individual, como pode ser em dupla, como pode ser em trio, tá? Não é permitido a cópia de robôs da internet. Então, você vai conseguir alguns robôs na internet. Você pode até fazer uma pesquisa para tentar entender melhor as funções e o comportamento dos robôs, mas jamais você pode copiar. Esses robôs vão ficar para a auditoria das próprias equipes, né? Então, se você se sentir lesado por achar que o robô de outra pessoa é muito forte e aquilo pode ter sido uma cópia, a própria outra equipe pode chegar e me informar e apresentar o local que acha que foi feita a cópia, que eu vou analisar esse código e aí eu vou punir. Tá? Então, o tempo de construção para esses robôs, vocês vão ter do dia 18, que é hoje, até o dia 3 de fevereiro, tá? Às 23h59. Então, tem muito tempo aí para que vocês possam fazer a construção desse robô. Então, como eu falei, o código-fonte do robô vai ficar disponível para auditoria. Então, vocês vão entregar para mim, lá pelo SIGA, eu vou criar a tarefa, tá? E junto dessa tarefa, vocês vão me apresentar o PES, né, do robô de vocês, além de comentar bem como é esse comportamento. Então, eu vou querer um documento contendo o PES, né, que é o Performance, Environment, Actors e Sensors, para o robocode que vocês vão desenvolver, o robô e o ambiente, né, de uma forma geral, com um documento PDF, e vou querer que vocês me mandem um vídeo explicando como funciona a estratégia do robô. Então, o que o robô faz quando vai atacar, quando vai se defender. Então, vocês vão me mandar esse conjunto tudo pelo SIGA para que eu possa analisar tudo.
O tipo de batalha que a gente vai usar é todos contra todos, tá? Então vai ser no duelo com 2 robôs em cada arena. Então é uma batalha de dupla e aí a gente vai aplicar todos contra todos, tá? Então a batalha será disputada em um único jogo até a destruição de um dos robôs, tá? Os 2 melhores robôs se enfrentarão na batalha final e cada grupo só pode concorrer com um robô, tá? Bom, então como é que funciona a pontuação? O vencedor leva 2 pontos, o perdedor não tem ponto nenhum. E a batalha final, após a primeira fase de duelos, vai ser realizada entre. Ela vale 6 pontos e vai ser realizada entre o primeiro e o segundo lugar, tá? E a disputa vai ser feita com a melhor de 3. Bom, o tempo máximo do duelo é o de 3.000 turns. Se ninguém conseguir destruir um ao outro, a gente tem um empate, aí vai ser 1 ponto para cada robô, para cada equipe. Bom, então como é que vai funcionar a pontuação, né? Que é a nossa premiação. Então, o primeiro lugar, ele vai receber 1,5 ponto na média. Tá? Então, eu vou calcular a média das avaliações e o primeiro lugar vai receber 1,5 na média. O segundo lugar, 1 ponto. O terceiro vai receber 1 ponto na sua segunda avaliação ou na primeira, tá? Se ele tiver tirado 10, eu escolho uma das avaliações e dou 1 ponto. E o quarto lugar, 0,75 ponto na segunda avaliação. O restante não mexe na sua média, tá? Então você nem fica ruim e nem fica bom. Então vai ser só a média das suas avaliações, como média final. E um detalhe, se não entregar, né, a equipe que não entregar, aí eu vou penalizar com menos 2 pontos na média, tá? Então, você pode fazer um robô simples, você pode explicar de forma simples, pode fazer o PES organizado, tá? O robô pode ficar em último lugar, mas desde que você faça, e aí você não vai ser penalizado na sua avaliação. Se a gente pegar isso de outra forma, é como se você tivesse tirado, sei lá, 2 sets nas avaliações, e aí você tira mais um set, mesmo fazendo um robô bem simples, um robô que talvez não tenha muita competitividade dentro da premiação. Tá? Então é como se você tivesse tirado outro set. Ok? Pessoal, uma pergunta. Tá clara essa questão da premiação, da pontuação? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Diga lá. são 6 equipes, mais ou menos, né? 6-7, né? Aí, a partir do quinto lugar, como é que fica? É isso que eu estou falando. A partir do quinto lugar, você entregou documentação, né, que é o PES, e você fez o vídeo explicando. E seu robô ficou em quinto lugar, você vai permanecer com a sua média de avaliações das provas. Então, vamos supor que você tirou um 7 na primeira, tirou um 7 na segunda, e aí você permanece com a média 7. Então, não há nem alteração positiva, nem negativa. Tá claro isso? É como se você tivesse tirado outro 7, né? Que aí seria 7 vezes 3 dividido por 3, que dá a própria média, né? Tá claro, Marco Aurélio? Sim, tá claro. Obrigado, Pronto. professor. Então, em tese, o quinto e o sexto lugar só vai prejudicar, como o Gabriel está falando, se você não enviar. Se você enviou, se você fez. Então, aí vai de acordo com a sua média, né? Vai de acordo com a sua média de avaliação. Então, se você está lá com um 8, beleza, show. Não vai precisar ter muita competitividade no seu robô. Agora, sei lá, você está com a média 6,5, 7 ali, aí se você fizer um robô competitivo, com certeza você vai conseguir uma pontuação boa. Tá claro, pessoal, essa questão da pontuação? Alguém tem mais alguma dúvida? Ok, então vamos lá para frente. Bom, então essa é a questão da premiação, tá? Então nós temos mais ou menos 17 alunos, o tamanho da equipe é 3, a gente tem em torno de 6 equipes, 6 a 7, né? O duelo é estimado em 2 minutos, nós vamos ter mais ou menos um vídeo lá de 25 a 30 minutos, mostrando todas as disputas, né, entre as equipes, e eu quero que vocês façam o tempo de apresentação do robô de vocês no máximo 2 minutos, tá? Por equipe. Que aí vocês vão enviar esse vídeo lá pelo um PDF lá, ou, aliás, um .ra contendo todas as informações, tá? Então, esses são
os entregáveis da nossa competição, tá, pessoal? Do trabalho de vocês. Então, vocês têm, como eu falei, até o dia 3 de fevereiro para fazer essa documentação toda. Logo em seguida, eu vou realizar as batalhas e aí eu já publico os vídeos e indico quem foi o vencedor, consequentemente com as notas que vão conseguir, tá? E aí eu disponibilizei já essa regra lá no SIGA. Além da regra no SIGA, eu disponibilizei um manual do Robocode de instruções, tá? Que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, aqui nesse manual, vocês têm acesso a algumas informações, como o que é realmente o Robocode, a história, né? A Liga Brasileira de Robocode, como instalar, tá? Um detalhe, eu coloquei um instalador de Java lá também no SIGA, tá certo? E aí, só para vocês terem ideia, o que é que seria o Robocode, a gente tem aqui um ambiente de criação de batalhas, né, onde eu posso criar uma nova batalha. Um detalhe interessante, pessoal, é que você já tem alguns robôs pré-prontos lá também, onde você pode colocar seu robô para treinar, né? Então você pode verificar lá com alguns como funciona, por exemplo, esse Cornas, que é um robô que fica mais pelos cantos, né? Ele tem um comportamento mais pelos cantos. Tem o Crazy, que é meio aleatório, então ele vai fazendo, a partir de números randômicos, ele vai fazendo operações, tá? Então, todas essas relações estão descritas aqui nesse manual. E aí, o que é interessante aqui na nossa disciplina? A ideia da anatomia de um robô. Então, o robô, ele tem o body, que é toda a carcaça dele. Eu tenho o gun, que é a arma, que pode atirar. E tenho também um radar que vai monitorar a presença de inimigos, né? Então, essa carcaça, o chassi, ele vai carregar a arma e o radar, né? E a movimentação, onde você vai fazer do robô para frente, para trás, virar ângulos, e aí vai para a esquerda, para a direita. Né? O canhão, ele está no corpo lá, ele vai disparar as balas de energia, tá? Então ela também pode só virar a arma, não precisa efetivamente o chassi do robô virar, você pode virar só a arma. E aí você tem aqui também um radar, né, que ele vai localizar os outros robôs, como eu havia falado, quando há uma movimentação. Tá? Então o radar também pode presenciar a ideia de direita à esquerda, porque ele só tem uma área efetiva. Né? E esse meu radar, ele gera eventos lá dentro de um método chamado On-Scanned Robot, que é esse método que vai me definir as relações de detecção dos robôs para o meu radar. Tá? Então, só uma ideia básica entre um primeiro robô, né? Como é que seria o código, basicamente, né? Então, o código você pode, lá no próprio ambiente do Robocode, criar. Ele já traz algumas funções, como a função run, que é basicamente a inicialização do robô, né? E aí nela você pode mudar as cores do seu robô, tá? Então tem vários atributos que você pode fazer com ele, né? E o while true é onde vai acontecer a programação, tá certo? Então, se você colocar uma função ahead 100, ele vai andar 100 pixels, turn gun right, ele vai rodar a arma 360, back 100, ele vai voltar, turn gun right, ele vai rodar 360. Então, essas funções é que vocês vão ter que aprender a partir do manual para implementar o robô de vocês, tá? Aqui, como eu falei, eu tenho um método On-Scanned Robot, que é você vai realizar uma ação, um evento a partir da detecção, né, do scanner. E você também tem outros métodos como One Hit by Bullet. O que é que vai acontecer quando eu receber, né, quando eu der o primeiro tiro e eu tiver atingir com a minha munição, né? Então, quando eu for atingido com a munição de algum robô, esse evento vai ser disparado. Aí o que eu faço? Essa é a minha estratégia de recuo, tá? O legal aqui, tá? Só mais uma função aqui que é on hit haul, que é quando você vai bater nas paredes, o que é que eu faço, tá? Então perceba que a logística do jogo ele tem algumas particularidades que vão ser identificadas todas aqui no manual, que aí vocês vão ter que dar uma olhada para poder fazer o robô. Mas a ideia aqui é realmente usar a inteligência, né, um pouco de comportamento inteligente, a partir dos sensores e dos atuadores de um robô, tá bom? Então você pode usar a ideia de reforço, né, aprendizado por reforço, você pode usar a ideia
de dar um ganho para uma ação correta do robô. Bom, você pode usar milhões de estratégias aqui. Você pode usar alguma estratégia para treinar bem teu robô, para quando for mandar o robô final, ele tá com algum treino diferente, tá certo? Então, basicamente, esse manual é um dos que tem na internet, vocês podem pesquisar bastante. A física do jogo, ela acontece aqui nessas relações, né, que são o tempo que é medido em ticks. Bom, aqui tem todas as informações que vocês precisam para montar os robôs de vocês. Tá? Então, basicamente é isso que eu quero. O Gabriel fez uma pergunta. Essas funções que estão sendo chamadas no método já são implementadas? Sim, Gabriel. Quando você cria um robô, ele já estende todas as funções e aí você pode só chamar e usar os parâmetros, tá? Os atributos. E aí ele executa no robô. Então você não tem que fazer, você só precisa criar funções auxiliares para o aprendizado do teu robô. Basicamente isso, né? Ou para o comportamento do teu robô. Mas essas funções já estão pré-prontas lá. Você vai só aprender a usar. Então, até mesmo um aluno que nunca programou em Java não tem tanta dificuldade porque ele não vai usar, digamos assim, tudo do zero. Ele vai só absorver as funções. Como se eu estivesse dentro de uma programação funcional. Eu vou absorver as funções e testar o comportamento à medida que eu vou usando o meu robô. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então, eu vou criar a tarefa lá no Cigarra, tá certo? E já vou deixar disponível para quando vocês quiserem enviar os seus robôs e fico à disposição para tentar ajudar de alguma forma também na criação dos robôs, tá certo? Professor, Alguém tem alguma dúvida? Diga lá, Marco. em relação ao dano, é só através dos tiros, é? Não, bater na parede também dá um dano, tá certo? Bater em outro robô também gera dano. Tudo isso tem na física do jogo, tá? Todas as informações tem aqui. Bonfim, posso fazer uma pergunta? Pode sim. É explicado que, além do envio da documentação, etc e tal, a gente tem que enviar um vídeo mostrando Isso. o que a gente fez no robô. Isso. E tem um prazo, uma média de 1 a 2 minutos. No máximo. Isso. Então, pelo tempo, basta um integrante enviar ou todos os três, ou dois, ou só um? um, tá? Só Certo. um. Só. Certo. O vídeo de apresentação do comportamento só precisa um integrante, tá? É só para a gente conseguir bater o código com o que realmente está acontecendo. E, além disso, de 3 integrantes por equipe, é único e exclusivo ou uma pessoa pode fazer sozinho e pronto? Ou tem que ser obrigatório ter 3 integrantes? Mas você está fazendo o quê? Você está dizendo o quê? O robô? O trabalho em si, eu posso fazer sozinho ou é obrigatório ter os 3 Não, os 3 você pode integrantes? fazer individual, ou dupla, ou trio. Tá? Então, bom. você pode fazer seu robô individualmente, ele vai competir individualmente. Tá certo? Tá bom, obrigado. No máximo, três alunos. No máximo. Vamos lá. Alguma pergunta mais, pessoal? Gabriel, paciência. Faz sozinho, cara, também. Ele tá só na dúvida, cara. Ele vai acabar cedendo, tá? Bom, pessoal, então assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato, tá? Eu vou encerrar a gravação por aqui. Vou criar a tarefa lá no Cigarra e vamos lá. Boa sorte para todos. Já publiquei a aula de hoje também lá, a parte de início de redes neurais, e a gente já está quase no final lá do nosso conteúdo, tá bom? Alguma dúvida mais? Professor, Diga lá. só uma dúvida. Tudo que a gente programar vai ser em Java, do robô? Tem que ser em Java, 100%? porque a linguagem é 100%. 100% em Java. Tá bom. Tá bom? Mas assim, basicamente você vai programar em termos de funções, né? Então, tipo, você vai usar o array, você vai usar, assim, as funções que o robocode te dá. Você não vai precisar programar a função em si, mas aí você vai usar as instruções de controle no formato do Java, tá certo? Tipo, se for usar um for, se for usar um while, aí tem que ser no formato do Java. Beleza. Beleza, então. Ok, pessoal. Então, pronto. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês, para deixar mais claro o nosso trabalho.
Boa sorte para todos e aí a gente se vê aí na luta, né? No vídeo de luta aí depois no robô. Um abraço.